Fala pessoal, eu sou o Fênix e esse é o Toca do Fênix. E hoje eu trago para vocês um pouquinho do gameplay e as minhas considerações sobre Crash Bandicoot Insane Trilogy, que foi um dos remakes mais aguardados para o PlayStation 4, publicado pela Activision e produzido pela Arcadus Vision. O jogo é uma coletânea dos 3 primeiros jogos do Crash, que foram produzidos na época pela Naughty Dog, o primeiro deles em 1996, e é quase um consenso que esses são os melhores jogos de toda a trajetória do Crash. Depois disso, ele infelizmente passou por um grande número de produtoras e entrou numa fase meio sombria, com jogos de qualidade meio duvidosa. Então agora a ideia da Activision é resgatar essa essência nostálgica dos primeiros jogos do Crash, apresentá-la de uma forma digna à geração mais nova de jogadores e reacender a vontade dos jogadores mais antigos, para jogar jogos de qualidade do Crash. Então posteriormente já surgiram alguns comentários sobre isso, provavelmente irão aparecer novos jogos do Crash. Só vamos ver se a Arcadus Vision terá a capacidade de manter a qualidade dos jogos que foram originalmente criados pela Naughty Dog, ou se ela é só boa em redesenhar os jogos antigos, Não estou falando isso à toa, A Arcadus Vision ela já fez outros jogos do Crash, o mais conhecido deles foi o Crash Nitro Kart para o PlayStation 2, e depois outros jogos menos conhecidos. E eles contribuíram, junto com várias outras produtoras, no que eu chamo de época sombria do Crash. Mas vamos ver esse jogo aqui que, já adiantando para vocês, eu achei que ficou com uma qualidade excepcional. But Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures. Moron! This Bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex commandos to world domination. This time, I shall reign triumphant. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex. Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him! Uh-oh. Prepare the female Bandicoot. Tá então a abertura do primeiro jogo já dando uma noção de que o visual ficou realmente bem caprichado. Inclusive, uma das coisas que eu achei bem bacana foi que o pessoal da Arcadus Vision, antes de lançar o jogo, mostrou o resultado final pro pessoal da original, os produtores da Naughty Dog. E eles deram sua bênção de qualidade, vamos dizer assim, o que de cara já nos dá uma boa segurança, principalmente para quem jogou os jogos originais, de que a gente vai encontrar um jogo de qualidade. Então aqui, na fase da praia, a clássica primeira fase do primeiro Crash, já deu pra ver que o visual ficou excelente, muito bem desenhado, muito bem colorido. Não que o primeiro jogo fosse ruim, muito pelo contrário. A Naughty Dog sempre fez um trabalho espetacular no PlayStation 1. Tanto com os jogos do Crash, os 3 primeiros Crash, mais o Crash Team Racing, além da série Spyro the Dragon, mas é claro, tinha as limitações técnicas da época. E assim, só fazendo um parênteses aqui, é fácil notar que a qualidade gráfica sempre foi um dos pontos fortes dessa empresa, visto os atuais Last of Us e Uncharted. E nenhum desses jogos, tanto os clássicos como os jogos de agora, eles utilizam cenas pré-renderizadas, eles gostam de desenhar realmente, fazer a máquina trabalhar e mostrar os gráficos desenhados deles, É uma das diretrizes da Naughty Dog. Então falando um pouquinho da jogabilidade, eu achei que ficou excelente, clássica, dá pra jogar como se você estivesse realmente jogando o jogo original, mas ela não é idêntica ao extremo dos jogos originais. O que acontece é o seguinte: esses jogos foram redesenhados do zero, o que pra mim já justifica a denominação de remake, No começo surgiu uma discussão, é um remake, é um remaster, aí a Arcadus Vision chegou e falou, não, é um remaster plus, Então eles criaram um termo intermediário entre um e outro. Mas assim, eles não usaram nenhum código fonte, então o jogo foi feito somente observando as fases, assim como os jogadores observam, E redesenharam tudo. Ficou genial. Porém, com alguns minutos do jogo, principalmente os jogadores que conhecem os jogos originais, conseguem perceber algumas diferenças, especialmente durante os pulos e o contato com os inimigos. Pesquisando, o pessoal descobriu que a engine do jogo usa áreas de colisão um pouco distintas dos jogos originais. O que é a área de colisão? É a área que define o que é terra, o que é buraco, onde são os inimigos, projéteis e tudo mais.
o que define que se o personagem vai morrer, se ele vai tomar um dano, se ele vai pegar um item e coisas do tipo. Então, essas áreas de contato, as áreas de colisão originais, elas tinham formas geométricas quadradas, e atualmente elas são ovaladas. Então isso gera uma certa diferença. No jogo original, por exemplo, o Crash ele pulava e acertava o inimigo, ou conseguia alcançar a plataforma, e atualmente se você fizer exatamente o mesmo movimento, você pode cair num buraco. Então isso gerou certo estranhamento no pessoal, que falou que o jogo ficou realmente muito mais difícil. Eu notei essa diferença, mas eu não achei que é pra tanto. É só uma questão de costume e em algumas horas de jogo você acostuma. Então aqui vocês notaram que eu morri na fase, né? Só que peguei todas as caixas e ainda assim consegui pegar o cristal transparente. Então essa é uma das primeiras grandes diferenças que eu notei no primeiro jogo, né? No jogo original, você tinha a obrigatoriedade de quebrar todas as caixas e não morrer durante a fase para conseguir o cristal. Então isso facilitou bastante, diminuiu bastante a dificuldade do primeiro jogo. Essa obrigatoriedade, porém, ela continua na fase com os cristais coloridos, tá? Aqui um trechinho da segunda fase para vocês. Dá para notar também que os efeitos de luz e sombra ficaram muito bons, além, claro, das animações dos inimigos. Uma outra diferença que eu notei aqui foi que a representação de onde o cristal, onde a plataforma do cristal colorido vai aparecer, ela ficou mais nítida, né? Agora a gente tem uma representação holográfica, e antigamente era só um pequeno cristal colorido que piscava, então podia até passar meio despercebido, né? Para quem não sabe, quando você consegue o cristal colorido, essa plataforma ela vai ficar sólida, você vai conseguir subir nela e quebrar algumas caixas adicionais que vão ser necessárias para conseguir o cristal transparente da fase. Nessa fase aqui, a gente tem o bônus da Tauna, então a gente vai chegar lá para comentar. Pronto, pegando a terceira peça, agora aparece uma plataforma, parecida com as fases bônus dos outros dois jogos. Então nessa fase bônus, há caixas que precisam ser quebradas para conseguir o 100% da fase, além de itens e vidas. No primeiro jogo, era aqui que você salvava, né, o save do jogo, ou na época apareceu o password também, né, lembra do password? Agora, como o jogo possui autosave, houve uma pequena alteração, o que na verdade fez bastante sentido, né, porque vamos falar. Se ela havia sido raptada pelo Cortex, o que diabos ela fazia aí toda feliz, né? Era meio estranho realmente. Uma das principais mudanças nos dois primeiros jogos foi a inserção do desafio das relíquias, ou os Time Trials, que é onde você vai ganhar alguns cabelos brancos. Como de costume, existem 3 relíquias diferentes, a de Safira, a de Ouro e a de Platina. A primeira, logo de cara, já é bem difícil de conseguir algumas fases. A de Ouro já é um desafio muito grande, e a de Platina, olha, você vai ter que estudar cada pulo em cada trecho para ver onde consegue economizar cada milésimo de segundo. Além, é claro, de quebrar todas aquelas caixas amarelas que travam o tempo por alguns segundos, né? Mas já adiantando, para conseguir os troféus relacionados a elas, não é necessário a Platina, só a de Ouro já basta. Aspas nesse só, né? Porque, olha, já é um desafio bastante grande. Porém é fato que hoje com o YouTube fica bem mais fácil, né? É só você pegar vídeos de viciados que já conseguiram a platina em todas as fases e aprender os macetes de cada trecho. Velhos tempos do PlayStation 1, onde o máximo que a gente tinha eram as revistas de detonados. Existem algumas pequenas mudanças que às vezes vão até passar despercebidas. Uma que notei é a barra de vida do Papo Papo, o primeiro chefe do jogo. Agora é necessário acertá-lo 5 vezes ao invés de 3, provavelmente para equilibrar a dificuldade geral do jogo. Talvez algumas outras dessas mudanças tenham acontecido ao longo dos 3 jogos. E outra das grandes mudanças inseridas nos 3 jogos foi a possibilidade de jogar com a irmã do Crash, a Coco, em quase qualquer fase. E assim, embora divertido, jogar com ela é exatamente a mesma coisa, a mesma jogabilidade do que jogar com o Crash. Pela primeira vez, inclusive, pelo menos nos jogos originais, dá pra ver ela girando. Então, na verdade, não passa de uma skin com animações distintas e bem legais, por sinal. Esse fato trouxe um pouco de crítica negativa,
Mas eu, sinceramente, não acho como isso poderia ser diferente nesse momento, porque a ideia não é mudar a experiência do jogo, e colocar uma jogabilidade diferente com um novo personagem mudaria drasticamente a experiência como um todo. Talvez isso vai ser explorado no próximo jogo, eu pessoalmente torço muito por isso. Mostrando um pouquinho do mapa e das ilhas. O visual aqui ficou bem caprichado também, eu só achei que as animações das ondas ficaram um pouquinho artificiais demais, mas também nada muito importante aqui. Um detalhe que eu não sei porque eu não entendi muito bem foi que a segunda ilha está espelhada, o Crash vai para a direita agora conforme eu avanço nas fases ao invés de ir para a esquerda, eu não entendi muito bem o motivo. E aqui para finalizar o gameplay do Crash 1, a fase Up the Creek. Uma curiosidade é que essa fase é uma homenagem a um filme homônimo de 1984, que aqui no Brasil foi traduzido como Corrida da Correnteza. Bem, para falar a verdade, toda a série do Crash faz muita referência e sátiras a filmes e até a outros jogos. Não preciso nem comentar sobre o subtítulo do segundo Crash, né? Como sempre, animações bem hilárias. Essa, por exemplo, se não me engano, não existia. Vamos lá então para um gameplay do segundo Crash agora. Crystals, of course. No! But Dr. Cortex, to reach full power, we need not only your master crystal, but also the remaining 25 slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any Earthbound operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we'll need to find an enemy. Crash! 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 My battery is fried. Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. Então, aí originalmente era o primeiro momento em que a Coco aparecia nos jogos originais. Bom, seguindo, a qualidade gráfica aqui continua, né? Dá pra notar que um padrão de qualidade bem semelhante foi feito entre os três jogos, né? Eles estão bem alinhados. Eu aqui jogo no PlayStation 4 Pro, então tem suporte a 4K, mas infelizmente não tenho como mostrar essa resolução no vídeo. E eles não usaram HDR, não sei exatamente porquê, e é uma pena, né? Porque eles poderiam ser beneficiados por uma profundidade de cor ainda maior. Mas ainda assim tá tudo muito bonito mesmo. Bem, falando das músicas, houve sim uma remasterização, mas é algo bem sutil. Afinal, a partir da quinta geração, com PlayStation 1 e os jogos em CD, as produtoras não tinham mais nenhuma limitação técnica para produção sonora. E a trilha original dos três primeiros jogos, pra mim, é perfeita. O pessoal voltar a jogar e que de vez em quando eu me vejo assoviando as músicas por aí. E é fácil notar que no Crash 1 parece que houve um pouquinho mais de alterações, no Crash 2 já um pouco menos, e no Crash 3 é o mais semelhante ao jogo original, né? Então foram adições de ideias que foram surgindo ao longo do tempo, algumas delas surgiram no 2, foram mantidas no 3, né? E outras surgiram no terceiro, então eles pegaram as ideias como um todo e distribuíram de uma forma homogênea entre os três jogos. Então coisas sutis como contagem de caixas que você já quebrou, os pontos de save mais acessíveis, não somente naqueles bônus específicos, né? O desafio das relíquias. Então são coisas que é fácil pensar que a própria Naughty Dog iria inserir essas adições se eles tivessem a ideia no momento da criação, né? Do lançamento de cada jogo. Agora o Crash vomita os cristais.
I knew I could rely on you. Now listen carefully. These holograms are hard to maintain. During the course of my intellectual pursuits, I have stumbled across a force that threatens to destroy the world. The crystals are the only means of containing it. The fate of the world is at stake. It is imperative, therefore, that you bring them to me. Are you there, Crash? Crash! Crash! Are you there, Crash? Are you there, Crash? Assim como no primeiro, o Crash 2 agora também tem os desafios das relíquias, assim que termina a fase pela primeira vez. E algumas adições de animações também. É interessante pensar que para os jogadores mais novos, que nasceram em meio aos videogames das gerações mais atuais, que os gráficos talvez não vão chamar tanta atenção assim, né? Porque afinal é o padrão de qualidade dos jogos de agora. Mas eu, e acredito que muita gente da minha idade que jogou os primeiros jogos originalmente, não vai se cansar de ver quanto tudo isso ficou muito bonito e quanto é legal jogar tudo isso de novo. Porque afinal, mesmo depois de 20 anos, os 3 jogos conseguem ser muito divertidos e desafiadores ao mesmo tempo. Diga-se de passagem, muito mais do que muito jogo por aí. E bem que as produtoras poderiam se empolgar em fazer novas remasterizações com esse nível de qualidade, e não somente esses portes de 7ª para 8ª geração, que assim é um trabalho bem mais fácil, né? Basicamente atualizar a resolução e dar uma polida nas texturas. Não exatamente trazer um jogo de muito tempo atrás para que novas pessoas possam experimentar. Free at last. Uka Uka is free? No, it cannot be. Evil, great evil has come. None have dared fail the great Uka Uka even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Great Uka Uka! It was that infernal bandicoot! From deep inside my deadly prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems, you lost the crystals, and I have lost my patience. There is now no other power source left on this planet. I know we've had a few unfortunate setbacks. And failed. But since your bumbling has managed to set me free, I am feeling generous. There is still a way to amass the power needed to enslave this miserable planet. And this time, the great Uka Uka will make sure that you do it right. After many eons, my evil twin brother, Uka Uka, has been freed from his underground prison. Long ago, Aqui tem um pequeno easter egg, com um retrato do Nathan Drake do Uncharted. Now, free once again, he must be stopped. Children, Uka Uka and Cortex plan to use this time-twisting machine to gather crystals that lay scattered across time. I have brought you here to recover the crystals before they do. To open the time portal, simply stand on a button and then jump into the portal. Good luck. Beleza, o Crash 3 agora. Acho que daqui a pouco ele vai pegar o Yoyo.
Bem, uma coisa que tiveram que adaptar e que ficou um pouquinho vazio na minha opinião é essa tela de save aqui, que sempre a Koopa ficava nela, né? Porque agora existe o autosave, então esse painel gigante não faz muito mais sentido. Então colocaram um notebook com ela e a opção para ela se juntar ao time, mas sinceramente quem iria escolher não, né? Mas de fato não existe muita alternativa, sei lá, eu não teria uma opinião melhor. Então a primeira fase do terceiro jogo, mesmo na versão original ela já era bem detalhada, aqui ela ficou muito bonita. É importante perceber novamente que a jogabilidade foi mantida ao máximo, ou pelo menos ao máximo que eles conseguiram, né? Salvo aquelas pequenas exceções com relação aos pontos de colisões que a gente comentou agora há pouco. E então o terceiro Crash é o jogo que ele possui mais movimentos, né? E ele adquire novos movimentos depois de matar os inimigos, né? Até mesmo ganha uma bazuca. E não fazia sentido nenhum colocar esses movimentos, né, esses recursos no segundo jogo e muito menos no primeiro. E foi bacana a produtora ter esse discernimento e não cair na tentação de modificar os jogos mais do que eles deveriam. E eu considero essas decisões muito sábias, né, e souberam respeitar muito bem tanto a Naughty Dog como os fãs. Porque afinal, quando se mexe com jogos tão importantes, né, que estão na memória da infância de muita gente, é importante dar atenção a esses pequenos detalhes, né? E nisso eu posso dizer que o trabalho da Vaqueiros Vision tá de parabéns. Agora nos 3 jogos você pode ficar voltando nos bônus e nos Warp Zones, caso você morra ou deixe alguma caixa para trás, algum item para trás, né? Para poder completar certinho sem ter que repetir a fase desde o início, como aconteceu nos jogos originais. Isso facilitou um pouco as coisas, né? Deixando um pouquinho menos difícil, mas não considero menos desafiador. Eu pelo menos aprovei essa mudança. Às vezes dá pra sentir um pouquinho essa mudança com a precisão nos pulos. Não é que tá errado, né? É apenas sutilmente diferente. E como eu falei, acho que é só uma questão de costume. Essa é uma das minhas fases preferidas com a Coco, e na verdade é a primeira fase em que se podia jogar originalmente com ela, né? E é interessante notar que não é possível usar o Crash nas fases em que já eram exclusivas dela. Essa é aquela fase que mostra que, apesar de o Crash não saber nadar, ele é um exímio mergulhador. Eu acho essa fase muito bem feita, mesmo na versão original. Esse basicamente é o que eu queria mostrar hoje para vocês. Meu veredito final é que esse é um jogo obrigatório na biblioteca dos jogos de PlayStation 4 e foi uma bela homenagem à memória dos fãs. É uma pena, né? Eu acho pelo menos uma pena que não tenha sido produzido pela Naughty Dog, mas infelizmente nem tudo no mundo dos negócios e dos games acontecem como os fãs querem. Acredito que nem mesmo como os produtores originais gostariam que fosse. Bem, mas de qualquer forma, ao que tudo indica, esse é só o início do retorno do Crash. Vamos torcer para que os novos jogos que porventura vão surgir consigam manter essa essência impecável da primeira trilogia, com novidades mais compatíveis com as novas gerações. Eu sei que não é um equilíbrio muito fácil de conseguir, né? Mas o que resta pra gente é torcer. É isso aí.
Então é isso, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do Toca do Fênix, espero que vocês tenham gostado. Se tudo der certo, eu pretendo lançar novos vídeos em breve, então se você curtiu, dê aquele clássico joinha e se inscreva no canal para receber aviso sempre que tivermos novos conteúdos. E claro, não deixe de comentar e sugerir os temas para os próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até mais.